Olá, fraterno a todos, bem-vindos a mais uma apresentação promovida pelo Grupo de Estudos Espíritas Isabel de Aragão. Com esta live vamos terminar a análise, a introdução do Livro dos Espíritos. Já tivemos a oportunidade de dizer que esta obra, pelo menos para nós, foi a obra mais importante publicada no século XIX. Enquanto espíritas, achamos que este livro é um livro de cabeceira que deverá estar sempre à mão, por forma a rapidamente podermos esclarecer uma ou outra dúvida que nos possa surgir sobre a grande complexidade que é a nossa existência. Como bem definiu Allan Kardec, a doutrina espírita é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Numa simples análise se percebe que a amplitude de informações contidas em O Livro dos Espíritos é de tal ordem que precisamos, sim, ler e reler a fim de que possamos realmente reter em nossas mentes as verdades benditas nele contidas. Entretanto, a introdução ao Livro dos Espíritos, que hoje termina, é peça fundamental para a compreensão de como tudo começou e de qual o verdadeiro objetivo desta obra grandiosa. Assim, recomendamos vivamente que vejam não apenas esta, mas também as 8 lives que a precederam, antes de adentrarmos o estudo aprofundado das 1019 questões e respectivas 188 alíneas que compõem esta obra. Hoje vamos terminar o capítulo 16º, que foi começado na live anterior, cujo tema é a teoria magnética e a do meio ambiente. E de seguida falaremos sobre preenchendo os vazios do espaço e prolegómenos. Vamos rever os 2 últimos slides da nossa última live para melhor enquadramento deste tema. E nos diz Allan Kardec: mas há ainda uma circunstância em que não se pensou bastante. As primeiras manifestações em França, como na América, não se verificaram nem pela escrita nem pela palavra, mas através de pancadas, correspondentes às letras do alfabeto, formando palavras e frases. Foi por esse meio que as inteligências manifestantes declararam ser espíritos. Se, portanto, pudéssemos supor a intervenção do pensamento do médium nas comunicações verbais ou escritas, o mesmo não se poderia fazer com relação às pancadas, cuja significação não poderia ser conhecida previamente. Poderíamos citar numerosos factos que demonstram, na inteligência manifestante, uma individualidade evidente e uma absoluta independência de vontade. Enviaremos, portanto, os nossos contraditores a uma observação mais atenta. E se eles quiserem estudar bem, sem prevenções, nada concluindo antes de terem visto o necessário, reconhecerão a importância de suas teorias para explicar todos os factos. Limitar-nos-emos a propor as seguintes questões. Porque a inteligência que se manifesta, qualquer que seja, recusa-se a responder a algumas perguntas sobre assuntos perfeitamente conhecidos, como, por exemplo, o nome e a idade do interrogante, o que ele traz na mão, o que fez na véspera, o que pretende fazer amanhã e assim por diante. Se o médium é o espelho dos pensamentos dos presentes, nada lhe seria mais fácil de responder. Os adversários respondem a esse argumento perguntando, por sua vez, porque os espíritos, que tudo devem saber, não podem dizer coisas tão simples segundo o axioma: quem pode o mais, pode o menos. E disso concluem que não se trata de espíritos. Se um ignorante ou brincalhão, apresentando-se perante uma douta assembleia, perguntasse, por exemplo, por que se faz dia pleno ao meio-dia, seria crível que ela se desse ao trabalho de responder seriamente e seria lógico concluir, do seu silêncio ou das zombarias que dirigisse ao interpelante, que seus membros eram tolos? Ora, é precisamente por serem superiores que os espíritos não respondem a perguntas ociosas ou ridículas, não querendo entrar na berlinda.
É por isso que eles se calam ou dizem que só se ocupam de coisas mais sérias. Perguntaremos, afinal, por que os espíritos vêm e vão muitas vezes, num dado momento, e porque, passando esse momento, não há nem preces nem súplicas que os façam voltar. Se o médium não agisse senão pela impulsão mental dos assistentes, é claro que nessa circunstância o concurso de todas as vontades reunidas deveria estimular a sua clarividência. Se, entretanto, ele não cede aos desejos da Assembleia, apoiado pela sua própria vontade, é porque obedece a uma influência estranha, tanto a ele quanto aos demais. E essa influência demonstra, com isso, a sua independência e a sua individualidade. Bom, agora falando sobre preenchendo os vazios do espaço. E nos diz o codificador da doutrina. O ceticismo, no tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática, interesseira, provém quase sempre de um conhecimento incompleto dos factos, o que não impede algumas pessoas de liquidarem a questão como se a conhecessem perfeitamente. Pode-se ter muito espírito e até mesmo muita instrução e não se ter bom senso. Ora, o primeiro indício da falta de senso é a crença na própria infalibilidade. Muitas pessoas também não veem nas manifestações espíritas mais que um motivo de curiosidade. Esperamos que, pela leitura deste livro, encontrem nesses fenómenos estranhos alguma coisa além de um simples passatempo. A ciência espírita contém duas partes. Uma experimental, sobre as manifestações em geral, outra filosófica, sobre as manifestações inteligentes. Quem não tiver observado senão a primeira, estará na posição daquele que só conhece a física pelas experiências recreativas, sem haver penetrado na ciência. A verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos, e os conhecimentos que esse ensinamento encerra são muito sérios para serem adquiridos por outro modo, que não por um estudo profundo e continuado, feito no silêncio e no recolhimento. Mesmo porque só nestas condições pode ser observado um número infinito de factos e suas nuances que escapam ao observador superficial e que permitem firmar-se uma opinião. Se este livro não tivesse por fim mais do que mostrar o lado sério da questão, provocando estudos a respeito, isto já seria bastante e nos felicitaríamos por ter sido escolhido para realizar uma obra sobre a qual não pretendemos ter nenhum mérito pessoal, pois os princípios aqui expostos não são de nossa criação. O mérito é, portanto, inteiramente dos espíritos que o ditaram. Esperamos que ele tenha outro resultado, o de guiar os homens desejosos de se esclarecerem, mostrando-lhes nestes estudos um objetivo grande e sublime, o do progresso individual e social, e indicando-lhes o caminho a seguir para a sua consecução. Concluiremos com uma derradeira consideração. Os astrónomos, sondando os espaços, encontraram na distribuição dos corpos celestes lacunas injustificáveis e em desacordo com as leis do conjunto. Suspeitaram que essas lacunas deviam corresponder a corpos que haviam escapado às observações. Por outro lado, observaram certos efeitos cuja causa lhes era desconhecida e disseram a si mesmos: ali deve haver um mundo, porque essa lacuna não pode existir e esses efeitos devem ter uma causa. Julgando então da causa pelos efeitos, puderam calcular os elementos e, mais tarde, os factos vieram justificar as suas previsões. Apliquemos este raciocínio a outra ordem de ideias. Se observarmos a série dos seres, perceberemos que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até ao homem mais inteligente. Mas entre o homem e Deus, que são o alfa e o ômega de todas as coisas, que imensa lacuna!
será razoável pensar que seja o homem o último anel dessa cadeia? Que ele transponha, sem transição, a distância que o separa do infinito? A razão nos diz que entre os mundos conhecidos devia haver outros mundos. Qual a filosofia que preencheu essa lacuna? O Espiritismo nos apresenta preenchida pelos seres de todas as categorias do mundo invisível. E esses seres não são mais que os espíritos dos homens nos diferentes graus que conduzem à perfeição. E assim, tudo se liga, tudo se encadeia, do alfa ao ômega. Vós, que negais a existência dos espíritos, preenchei o vazio que eles ocupam. E vós, que deles rides, ousai rir das obras de Deus e da sua omnipotência. Bom, passando agora aos prolegómenos. E nos diz Allan Kardec: fenómenos que escapam às leis da ciência comum manifestam-se por toda a parte e revelam como causa a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão nos diz que um efeito inteligente deve ter como causa uma força inteligente. E os factos provaram que essa força pode entrar em comunicação com os homens através de sinais materiais. Essa força, interrogada sobre sua natureza, declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do envoltório corporal do homem. Desta maneira é que foi revelada a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo pertencem à natureza e não constituem nenhum facto sobrenatural. É por isso que encontramos os seus traços entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje elas são gerais e evidentes por todo o mundo. Os espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal estão chegados e que, sendo os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, cabe-lhes a missão de instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro é o compêndio dos seus ensinamentos. Foi escrito por ordem e sob ditado dos espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos prejuízos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do seu pensamento e não tenha sofrido o seu controle. A ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem a única obra daquele que recebeu a missão de o publicar. No número dos espíritos que concorreram para a realização desta obra, há muitos que viveram em diferentes épocas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros não pertencem por seus nomes a nenhum personagem de que a história tenha guardado a memória, mas a sua elevação é atestada pela pureza de sua doutrina e pela união com os que trazem nomes venerados. Eis os termos em que nos deram, por escrito e por meio de muitos médiuns, a missão de escrever este livro. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, porque esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases do novo edifício que se eleva e um dia deverá reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Mas, antes de o divulgares, revelemos juntos, a fim de controlar todos os detalhes. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudar nos demais trabalhos, porque esta não é mais do que uma parte da missão que te foi confiada e que um de nós já te revelou. Entre os ensinamentos que te são dados, há alguns que deves guardar somente para ti, até nova ordem. Avisaremos quando chegar o momento de os publicar. Enquanto isso, medita-os, a fim de estares pronto quando te avisarmos. Porás no cabeçalho do livro o ramo de parreira, que te desenhamos,
porque é ele o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito nele se encontram reunidos. O corpo é o ramo, o espírito é a seiva, a alma ou o espírito ligado à matéria é o bago. O homem que te essencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Não te deixes desencorajar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre as pessoas interessadas em trapaças. Encontrá-los-ás mesmo entre os espíritos, pois aqueles que não são completamente desmaterializados procuram muitas vezes semear a dúvida, por malícia ou por ignorância. Mas prossegue sempre. Crê em Deus e marcha confiante. Aqui estaremos para te sustentar e aproxima-se o tempo em que a verdade brilhará por toda a parte. A vaidade de certos homens que creem saber tudo e tudo querem explicar à sua maneira dará origem a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por um laço fraterno que envolverá o mundo inteiro. Deixarão de lado as mesquinhas disputas de palavras para somente se ocuparem das coisas essenciais. E a doutrina será sempre a mesma quanto ao fundo para todos os que receberem as comunicações dos espíritos superiores. É com perseverança que chegarás a recolher o fruto dos teus trabalhos. A satisfação que terás vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida será para ti uma recompensa cujo valor total conhecerás, talvez, mais no futuro do que no presente. Não te inquietem, pois, os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus espalharão no teu caminho. Conserva a confiança. Com ela, chegarás ao alvo e merecerás sempre a nossa ajuda. Lembra-te de que os bons espíritos assistem aos que servem a Deus com humildade e desinteresse e repudiam a qualquer que procure no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. Eles se afastam dos orgulhosos e dos ambiciosos. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes e Deus não pode servir-se do cego para fazer que compreendamos a luz. Estes são apenas alguns dos muitos espíritos que colaboraram na produção da codificação espírita. Entre eles estão São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin e Swedenborg, entre muitos outros. E chegamos ao fim da nossa apresentação de hoje. Deixamos desde já o nosso convite para que nos acompanhem no próximo estudo, onde começaremos a analisar as perguntas e respostas contidas nesta obra. Até lá, recebam o nosso abraço fraterno e votos de muita paz. Até breve.